Olá pessoal, eu sou Tom Monteiro do Investing.com. Se você já se perguntou como identificar ações fundamentalmente fortes, que se mantêm firmes na volatilidade do mercado, entregam lucros consistentes e gerenciam dívida de forma responsável, essa aula é para você. Hoje vamos detalhar a nota de saúde financeira, que é um número único e baseado em dados que captura a resiliência financeira geral de uma empresa. Vamos explorar onde encontrar essa nota e o que ela significa, como interpretar a nota e quais são seus principais fundamentos. Vamos começar. Achar a nota de saúde financeira é fácil. Basta abrir o Investing Pro e buscar qualquer ação na barra de pesquisa no topo. Clique na ação e logo no painel principal, abaixo do preço justo, você verá a nota de saúde financeira. Essa pontuação oferece uma leitura instantânea da força financeira geral da empresa. Ao abrir o painel de uma ação do Investing Pro, uma das primeiras coisas que você verá é a nota de saúde financeira, o número de 1 a 5 que dá uma leitura rápida da saúde financeira da empresa. Veja como ler o número. Uma pontuação entre 1 e 1,5 significa fraca. Esse é o ponto mais baixo da escala e sinaliza sérias dificuldades financeiras. Entre 1,6 e 2,5, a classificação é razoável. Significa que há algumas fraquezas por baixo da superfície. A empresa pode estar carregando muita dívida ou lutando para gerar lucros constantes. Se a pontuação cair entre 2,6 e 3,5, é boa. Um sinal de que a empresa está geralmente estável e gerenciando suas finanças de forma razoável. É o tipo de meio termo que investidores avessos ao risco costumam achar atraente. Uma pontuação entre 3,6 e 4,5 é classificada como muito boa. É aqui que você vai encontrar empresas fortes e financeiramente saudáveis, com balanços bem gerenciados e desempenho consistente. E, finalmente, uma pontuação de 4,6 a 5 significa excelente. Essas são empresas de primeira linha com fundamentos excepcionais. Com baixo risco e alta estabilidade, são exatamente o tipo de perfil que os investidores institucionais adoram. Seja você buscando turnarounds de valor profundo ou operações constantes de blue chip, essa nota ajuda você a filtrar rapidamente o nível de risco que corresponde à sua estratégia de investimento. Pense na nota de saúde financeira como um diagnóstico composto, não uma classificação, não um sinal, mas um resumo ponderado da resiliência financeira central. A pontuação varia de fraca a excelente e agrega diversas categorias financeiras: balanço patrimonial, retorno, liquidez, crescimento e, em alguns modelos, até mesmo elementos de tendência de preço. Uma pontuação alta implica um negócio com liquidez suficiente, disciplina na estrutura de capital, geração consistente de caixa e lucratividade sustentável. Uma pontuação baixa pode sinalizar um desequilíbrio na estrutura de capital, instabilidade de margem ou exposição a choques financeiros de curto prazo. Esse design reflete a sobrevivência a longo prazo. Ele recompensa a solidez do balanço e a geração durável de caixa em detrimento de raízes temporários. Dito isso, estes pesos variam ligeiramente por região e setor. Por exemplo, empresas com uso intensivo de capital em mercados emergentes podem ter pontuações mais baixas devido à alavancagem estrutural, enquanto empresas de tecnologia ricas em caixa nos Estados Unidos frequentemente dominam a extremidade superior. A princípio, existem 4 fundamentos da nota de saúde financeira, que a gente vai discutir na próxima sessão. A nota de saúde financeira é composta por 4 pilares principais. O primeiro é a análise de balanço patrimonial. A análise de balanço de uma empresa é onde começa qualquer avaliação real. A nota enfatiza métricas como dívida sobre patrimônio líquido, que captura a alavancagem da estrutura de capital e a assimetria de risco durante crises, índices de liquidez corrente e seca, que expõem lacunas de liquidez caso as obrigações da empresa vençam mais rápido do que os fluxos de caixa podem absorver, cobertura de juros, frequentemente usando EBIT ou EBITDA, que mostra se os lucros essenciais cobrem suficientemente o custo de capital de dívida. Essas métricas não são novidade para investidores experientes, mas o peso delas aqui é crucial. A maioria dos sistemas de pontuação prioriza a solvência sobre o crescimento por um bom ativo. Os mercados de capitais são rápidos em reprecificar a fragilidade do balanço em momentos de estresse. Empresas com notas altas no balanço podem absorver choques e financiar o crescimento sem emissões diluidoras ou refinanciamento em condições adversas. A nuance, é claro, é o contexto. A alavancagem não é ruim em si. Modelos intensivos em capital, como concessionárias de serviços públicos ou telecomunicações, naturalmente carregam maiores cartas de dívida.
Portanto, use a nota como um filtro sensível ao contexto, não como um julgamento universal. O segundo pilar é a rentabilidade. A pontuação considera a rentabilidade, mas com a mais granularidade do que só as margens líquidas. Ele captura o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, e, em muitos casos, o retorno sobre os ativos, o ROA, ou o retorno sobre o capital investido, o ROIC, dependendo do conjunto de dados. O que se busca não são só retornos altos, mas estabilidade de diferentes períodos, e se esses retornos são alcançados com ou sem alavancagem excessiva. Um ROI alto, com uma baixa relação dívida sobre patrimônio líquido, é fundamentalmente diferente da engenharia financeira. A nota tenta refletir isso integrando tanto a rentabilidade quanto a estrutura de capital. E embora a margem líquida faça parte da análise, investidores sofisticados devem examinar se as margens estão se expandindo ou contraindo, e se essas mudanças decorrem da eficiência operacional ou de itens não recorrentes. O terceiro pilar é a liquidez. A nota de saúde financeira atribui um peso significativo ao índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e, em alguns casos, índice de caixa. Essas métricas ajudam a avaliar a solvência de curto prazo em um cenário de crescimento zero e crédito apertado. Embora um índice de liquidez corrente inferior a 1 seja considerado seguro na teoria, investidores experientes sabem que o contexto do setor é importante. Uma empresa SaaS com poucos ativos e receita recorrente pode operar com menos liquidez do que, digamos, uma varejista gerenciando oscilações sazonais de estoque. Onde as notas de liquidez mais importam é nas análises iniciais do ciclo, especialmente para encontrar empresas que podem sobreviver ao aperto macroeconômico sem vender ativos a preço de banana ou cortar gastos essenciais para o crescimento. O quarto pilar é a avaliação da qualidade do crescimento. Juntamente com a rentabilidade e o status do balanço patrimonial, a nota analisa o crescimento do LPA, o crescimento do lucro líquido e os padrões de CAGR de vários anos, porque a consistência é mais importante do que picos ocasionais. Também é importante avaliar como o crescimento está sendo alcançado. Se o lucro líquido está crescendo mais rápido do que a receita, isso pode sinalizar margens em expansão ou alavancagem operacional. Mas se essa tendência se reverter, é preciso questionar o porquê. Para investidores de longo prazo e gestores de GARP, essa parte da pontuação ajuda a filtrar empresas com crescimento de qualidade, o tipo que sustenta múltiplos premium ao longo do tempo. Em resumo, a nota de saúde financeira é uma forma de avaliar quais empresas merecem sua atenção mais aprofundada e quais não atingem o nível mínimo. Para investidores experientes, ele oferece uma primeira lente confiável para filtrar por estabilidade, qualidade e resiliência. Mas, como sempre, o trabalho de verdade começa quando você vai além da nota e pergunta: o que está impulsionando? E é sustentável? Obrigado por assistir.